Olá, povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão na nossa série sobre a carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós meditaremos no capítulo 8. Antes de mais nada, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. A palavra de Deus declara em Romanos 8,37 que nós somos mais que vencedores. E essa é uma declaração extraordinária. Mas eu tenho que admitir que a maioria dos cristãos parece que ainda não entendeu o verdadeiro significado dela. O que significa ser mais que vencedor? Quando o apóstolo Paulo ele usa essa expressão, ele a usa dentro de um contexto. Há uma ideia, há um raciocínio sendo desenvolvido. E normalmente nós pegamos aquilo que é a conclusão do raciocínio como se fosse uma declaração isolada. Você já deve ter ouvido algum pregador dizendo assim: olha, você precisa entender que você não é só vencedor, você é mais que vencedor. É como se eles dissessem assim: o vencedor está aqui no nível 10 e você está no nível acima, você é superior, você é mais do que todos os outros vencedores. Na verdade, quando olhamos com honestidade para a palavra de Deus, não é essa a distinção que a palavra de Deus nos ensina. Eu sei que esse assunto é complexo, é extenso, mas nós vamos simplificar. O contexto, para ser entendido, ele precisa que a gente volte um pouquinho, no mínimo 2 versículos. No versículo 35, quando a gente começa a ler, no capítulo 8, e vai até o 37, está escrito assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Bom, vamos começar derrubando primeiro alguns mitos aqui. A ideia de que andar em vitória na cabeça de alguns crentes é que eles não vão passar por nenhum tipo de problema. Na verdade, uma pessoa que não vivencia problemas, ela tem tranquilidade, mas ela não tem vitória. Por quê? Porque só tem vitória quem enfrenta a luta, quem tem batalha. A palavra de Deus é clara que nós enfrentaríamos aflições nesse mundo. O que nós podemos esperar com certeza é que nós vamos vencê-las. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas você pode pensar, claro que ele venceu, ele era Jesus. Mas em informação completa, o mesmo apóstolo João, que registrou isso no seu evangelho, ele vai nos dar a resposta na sua primeira epístola, no capítulo 5, no versículo 4, que diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu e você também podemos vencer as oposições, as circunstâncias contrárias, mas o que nós precisamos entender é que a Bíblia não só garante que não haverá problemas, mas ela garante o contrário. Ela garante que eu e você enfrentaremos problemas, nós enfrentaremos batalhas e lutas. Agora, o que nós precisamos entender? O que é ser mais do que vencedor? Eu vou repetir. Não significa que um vencedor tem uma posição e um mais que vencedor está acima daquele que é vencedor. Você pode pegar um esporte como um exemplo. Quando alguém vence, ele é um vencedor. A partir do momento em que alguém vence aquele vencedor, nós temos um novo vencedor. E o antigo perdeu, ele foi vencido, ele deixou de ser vencedor. Não existe uma categoria mais que vencedores. A expressão que Paulo usa, mais que vencedor, não é ser um vencedor no sentido de estar no topo daqueles que vencem. É que no final dessa história, nós podemos esperar que além de vencer, a gente tenha conseguido algo a mais. Para entender o texto, nós precisamos voltar no versículo 35. Ele diz assim: quem vai nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Em outras palavras, ele não só fala que nós passaríamos por circunstâncias difíceis, mas no final, além de nós vencermos, nós seríamos algo mais. O que seremos no final, então? O versículo 36 responde:
por amor de ti somos entregues à morte. Quando eu e você enfrentamos circunstâncias difíceis, Deus tem a capacidade de usar as circunstâncias para tratar com a gente, para trabalhar o nosso íntimo. Muitas vezes nós achamos que estamos apenas vivendo uma batalha de uma circunstância que precisa ser mudada. No final, ele pode, e nós temos que acreditar que ela será mudada. Mas até que ela mude, Deus tem o poder de usar aquele processo para que a nossa carnalidade morra, para que eu e você cresçamos, para que se desenvolva um nível de relacionamento com Ele completamente distinto e diferente. Jó é um grande exemplo de alguém que enfrentou grandes batalhas. E ele as venceu. A Bíblia diz que Deus restituiu para Jó tudo em dobro aquilo que ele possuía antes. Agora, o benefício final não foi apenas Jó ter vencido aquilo que ele tinha enfrentado. Escuta o que Jó disse. Antes, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Em outras palavras, o que Jó estava dizendo? Eu não venci apenas as adversidades, as circunstâncias difíceis. Eu cresci no meu relacionamento com Deus durante o processo. Nós precisamos entender que eu e você servimos a um Deus que tem a capacidade de trabalhar conosco em meio a essas circunstâncias. Vamos dar alguns exemplos bíblicos para deixar isso mais claro. Além desse de Jó e da declaração de Paulo, a gente pode olhar para aqueles amigos de Daniel, para Sadraque, Mesaque, Abednego. A palavra de Deus diz que eles tiveram um posicionamento de fidelidade. Eles foram obedientes a Deus e a sua palavra. E por isso, eles foram lançados em uma fornalha de fogo ardente. E quando eles foram lançados, um dos milagres mais extraordinários que nós temos registrado na Bíblia aconteceu. Não apenas eles não morrem, mas a palavra de Deus diz que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele olha admirado, falando com aquelas pessoas que estavam à sua volta, e ele diz assim: nós não tínhamos lançado 3 homens amarrados no fogo? E as pessoas olham para o rei e falam: sim, foram 3 homens que nós lançamos. E o rei diz para eles: mas eu vejo 4 homens soltos. Nabucodonosor, ele está dizendo: olha, o contraste não é só que a gente lançou 3 e tem 4. E nem só o fato de eles não morrerem. Quando nós lançamos eles estavam amarrados e agora eles estão soltos. Por que eu estou destacando isso? Porque a palavra de Deus ela registra em Daniel, no capítulo 3, que quando aqueles homens saíram do fogo, não havia nem cheiro de fumaça, que nem um fio de cabelo tinha sido chamuscado, que o fogo não teve poder nenhum sobre eles. Agora a gente precisa fazer um adendo. Apesar de o fogo não ter podido queimar nada deles, no que diz respeito a eles, eles ficaram completamente lisos. Agora, o fogo pôde queimar uma coisa: as cordas que os prendiam. Eu e você precisamos entender que nós vamos enfrentar ao longo da nossa caminhada provas de fogo, literalmente. E quando reconhecemos não só a possibilidade de enfrentar essas provas de fogo, a gente precisa reconhecer que a nossa fé ela é provada. E por quê? Porque Deus quer tirar o melhor de nós. No final da prova, eu e você podemos não apenas tê-la vencido, podemos não apenas sair intactos, sem dano, mas podemos descobrir que aquilo que antes nos amarrava foi destruído por Deus dentro de um processo. Isso significa que agora estamos melhores do que antes. Um outro exemplo pode ser encontrado em Lucas 22, versículo 31 e 32, quando o próprio Cristo ele faz um alerta para Simão. Ele diz: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar você como quem peneira trigo. Se coloca no lugar de Pedro. Como que você reagiria? Como que você se sentiria? E Jesus, o que você está falando? Me livra disso aí, para com essa brincadeira. Imagina Pedro olhando para Jesus: Ó Senhor, mas o Senhor não vai permitir uma coisa dessa, tenho certeza. Mas Jesus responde para ele: mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E quando te converteres, fortaleças os teus irmãos. O que Jesus está respondendo, em outras palavras? Pedro, permissão concedida.
peneira vai comer, não tem para onde você escapar. Não adianta, vai acontecer. Agora, o que Jesus estava dizendo é: isso não significa que eu estou te abandonando, Pedro. Assim como o Senhor se fez presente na figura daquele quarto homem na fornalha, ele demonstra que ele está conosco e ele nunca nos abandona. Jesus prometeu: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É ele que disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Nós precisamos entender que passar por provas não significa que nós somos desamparados ou estamos desprovidos da presença do Senhor. Jesus está dizendo: eu roguei por você. Aliás, o ministério atual de Jesus, revelado no livro de Hebreus, é o de intercessor. Ele intercede por nós. Ele diz: eu roguei por você, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte: não significa que eu te abandonei porque você vai ser peneirado, porque o diabo vai poder tocar em você por um instante, ele vai poder te pressionar. Não significa apenas que eu estou clamando para que você sobreviva. Ele diz para Pedro: Pedro, você vai sair dessa melhor do que você entrou. Assim como os amigos de Daniel, cujas amarras que os prendiam foram queimadas, ele está olhando para Pedro e dizendo assim: você vai sair melhor do que você entrou. Em outras palavras, ele dizia: você não só terá vencido, mas no final da prova, além de vencer, você será mais do que vencedor. Além de ter vencido, você terá sido tratado por Deus, trabalhado por Deus. O crescimento vai acontecer dentro da sua vida, Pedro. O Senhor tem a capacidade de usar circunstâncias que eu e você passamos para nos fazer crescer. Eu gosto da frase que diz que quando Deus não muda as circunstâncias, Ele usa as circunstâncias para nos mudar. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus levantou um grande clamor com lágrimas, algo que podia livrar da morte. Foi ouvido pela sua piedade, mas a Bíblia diz: aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, se tornou o autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Meu irmão, se até Cristo, diante do sofrimento, aprende que a obediência é aperfeiçoada, a pergunta é: e nós? Comigo e com você não será diferente. No meio de situações difíceis, nós precisamos ter a percepção não só da vitória no final, mas saber que o final vai ser melhor. Nós seremos mais do que vencedores quando tudo acabar. Além de vencer a circunstância, se nós permanecermos firmes na fé, fiéis ao Senhor, nós também teremos sido tratados por Ele. Cresceremos, sairemos melhor do que entramos. Que o Senhor te fortaleça, te guarde e que você creia verdadeiramente que nele você é mais do que vencedor em nome de Jesus.